No livro de ciências, nós vamos estudar o conteúdo das páginas 122 e 123. Aqui, o livro vai falar um pouco sobre alimentos frescos e minimamente processados. Observe as imagens abaixo. O que a maioria desses alimentos tem em comum? Então, aqui nós temos a imagem de frutas, de óleos vegetais, de raízes e folhas e frutos, de grãos, de leite, ovos, cortes de carne e frutos do mar frescos e de frutas secas. Alguns desses alimentos são considerados alimentos frescos ou in natura. Isso quer dizer que são alimentos retirados de plantas ou de animais e consumidos com pouca intervenção humana. Então, eles são consumidos geralmente com pouca intervenção, né? Basicamente da forma em que nós encontramos eles na natureza. Já os alimentos minimamente processados, eles são aqueles que passaram por pequenas mudanças após serem retirados da natureza, como, por exemplo, uma lavagem, um aquecimento, um corte, um empacotamento. Né? Por passarem por poucas ou nenhuma alteração, os alimentos frescos e minimamente processados, eles mantêm grande parte de suas vitaminas e sais minerais. Agora, temos aqui também os óleos, gorduras e sais, os sais, né, e o açúcar, que em geral são usados para temperar e cozinhar alimentos. Esses ingredientes são extraídos de alimentos in natura, né, naturais, alimentos frescos, ou da natureza, e devem ser utilizados com moderação ou apropriadamente combinados com alimentos in natura minimamente processados. Nós vimos na aula passada a origem dos alimentos, alimentos com origem vegetal e origem animal. E na atividade nós tínhamos uma tabela onde vocês tinham que colocar os alimentos que vocês gostam de consumir e a origem deles. Alguns alimentos foram marcados como não sei, né? Ou seja, que vocês não sabiam a origem desses alimentos. E hoje nós vamos estudar sobre os alimentos industrializados, né? Então vamos observar essas imagens aqui. Essa daqui tem no livro e essa eu trouxe para ajudar, né, mostrar para vocês exemplos de alimentos industrializados. Pode-se dizer que as margens são compostas de alimentos industrializados, ou seja, alimentos que passaram por médias ou aqui, né, tem médias ou grandes transformações desde sua extração da natureza até o nosso consumo. São exemplos: os salgadinhos, os biscoitos recheados, os refrigerantes, o macarrão instantâneo, entre muitas coisas, né? Entre as mudanças estão, por exemplo, a adição de novos ingredientes como sal, açúcar, gordura e conservantes. Né? O que são os conservantes? São compostos químicos adicionados ao alimento que faz com que eles demorem mais para estragar. Então imagina, né? Um alimento natural, direto, né? Que vem direto da natureza ou que é minimamente processado, ele costuma perecer rápido, né? Ou seja, ele costuma se vencer, ele tem uma validade mínima. Por quê? Porque é um alimento natural, a gente tem que consumir logo, né? As frutas amadurecem, se estragam. Agora, imagina o tanto de conservante que tem que ter em uma comida que dura 2, 3 anos. E isso, pessoal, pode não, faz, né? A longo prazo, pode nos causar muitos problemas, né? Problemas na nossa saúde. Então, por isso que é importante evitar esse tipo de alimento. O que recomendam os nutricionistas é que a gente descasque mais, né? Ou seja, pegue frutas, verduras, coisas que a gente precisa descascar, do que abrir, né? O que é que a gente abre? Pacotes, latas, né? Então, a gente tem que priorizar o descascar do que o desembalar, tá bom? Os ingredientes naturais ou artificiais podem ser tão misturados e transformados que pouco se assemelham ao que podemos encontrar na natureza. Exemplo, né? O refrigerante, os salgadinhos, né? Pouco parecem com as coisas que a gente costuma encontrar na natureza. Quando os alimentos sofrem grandes transformações, eles perdem muitas das vitaminas e dos sais
minerais originais. Além disso, a adição de sais, de açúcar, de gordura em excesso torna os alimentos industrializados um risco para a saúde, quando consumimos em grande quantidade. Nessa parte aqui, o livro vai falar dos micro-organismos, né? Ou seja, daqueles seres microscópicos que a gente não consegue ver a olho nu, mas que eles são utilizados na produção de alimentos. Isso mesmo, nem toda bactéria, nem todo fungo é nocivo à nossa saúde. Alguns deles são utilizados na produção de alimentos, tá? É o exemplo do pão. O pão cresce e fica fofinho porque, além da mistura da farinha, do açúcar, do ovo e outros ingredientes, é feito também com fungo, que se chama levedura, né? Por fazer a massa crescer, a levedura é conhecida como fermento biológico. A levedura se alimenta do açúcar presente na massa do pão e produz gás carbônico, que se acumula dentro da massa, formando os furinhos que vemos no interior do pão. Não só o pão, né, mas o bolo, né, massas em geral. Já os queijos e os iogurtes, né, que vocês gostam também, dos danones, eles são feitos do leite. A transformação do leite em queijo ou iogurte ocorre pela ação de algumas espécies de bactérias. Isso mesmo, tem bactérias nos danones, mas elas não são nocivas, pelo contrário. Essas bactérias, elas são saudáveis, elas fazem parte da nossa flora intestinal, elas ajudam na digestão, tá bom? E elas mudam a textura do leite e produzem o gosto azedinho do iogurte. E, por fim, o livro vai falar sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos. Os alimentos eles podem fazer mal à saúde se estiverem estragados. Dizemos que um alimento está estragado, por exemplo, quando ele está contaminado por micro-organismos que podem nos deixar doentes. Isso mesmo, pessoal. Nós vimos que alguns micro-organismos são utilizados para produzir o alimento. Esses são saudáveis, né? Eles não fazem nenhum mal para a nossa saúde. Agora, existem muitos outros micro-organismos que não são saudáveis para a gente. Então, quando uma fruta, por exemplo, apodrece, ou um pão fica com aquele bolor, né, que parece um mofo, que é um tipo de fungo, a gente não pode mais consumir. Por quê? Porque esses fungos, eles são nocivos para a nossa saúde, tá? E podem nos deixar doentes. A embalagem dos alimentos mostra a data de validade, isto é, uma data limite para o consumo do produto, como no exemplo da figura ao lado, né? Aqui nós temos uma figura que diz o seguinte, que o produto é válido por 24 meses, ou seja, 2 anos, a partir da data da fabricação. Então, você tem que ver a data que o produto foi fabricado e ver se já passaram os 2 anos, né? Os 24 meses, para saber se ainda pode ser consumido. Quando a data de validade já passou, nós dizemos que o alimento está vencido e aí ele não pode ser consumido, tá? Além da data de validade, tem outros cuidados que a gente deve ter ao preparar os alimentos, como, por exemplo, a gente tem que lavar bem as frutas, as verduras, os legumes, que podem ser ingeridas cruas, né? Tem que colocar os alimentos em lugares frescos, proteger os alimentos contra as moscas e outros insetos que podem trazer doenças, né, e contaminar as frutas. Nós devemos cozinhar os vegetais durante pouco tempo para que eles não percam suas propriedades nutritivas e devemos comer carnes bem cozidas ou assadas. E essa foi a atividade de ciências de hoje. Parabéns para quem terminou. Até a próxima!